E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos continuar com a resolução do PET de 2021 do segundo ano do ensino médio referente aí à semana 4. Então vamos lá. Questão 1. Faça um pequeno texto explicando a transmissão de calor por condução e cite 3 exemplos de condução térmica. Olha aí, eu peguei essa definição aí que está aí no site do Brasil Escola, está logo aí embaixo. Vou colocar também ali na descrição do vídeo também. Então, assim, o que vem a ser a condução térmica, né? Então, a condução térmica, simplesmente condução, é um processo de transferência de calor que ocorre no interior de sólidos, em razão de uma diferença de temperatura. Na condução, a energia térmica é transferida entre os átomos e moléculas de um sólido sem que ocorra transferência de matéria, até que se atinja a condição de equilíbrio térmico. Então, o que isso aí quer dizer? Ali, a energia térmica é transferida de átomo por átomo, molécula por molécula. Porém, elas ficam presas aí no material, elas não conseguem se mover no material. Na próxima aula, quando a gente for estudar a convecção, a gente vai ver que essas moléculas conseguem transladar pelo corpo, elas conseguem se mover pelo material. Enquanto que na condução térmica não, elas ficam presas. Então, uma vai passando energia para a outra, átomo por átomo, molécula por molécula. Então, olha, esse fenômeno acontece em todas as substâncias, independentemente do seu estado físico, apesar de ser mais frequente nos sólidos. Ela acontece no estado sólido e no estado gasoso, mas ela é muito mais frequente nos sólidos. Isso acontece porque no estado sólido, a posição fixa dos átomos, que se encontram arranjados em uma rede cristalina, favorece o intercâmbio de energia entre os átomos em razão da frequência em que ocorrem as colisões entre essas partículas, que eu falei. Como ali no estado sólido, você tem a posição fixa, né? Então tanto os átomos quanto as moléculas ficam fixos, então eles não conseguem se mover pelo material. Beleza? E aí está o site. E os exemplos aí que a gente pode citar de condução térmica, ele pediu 3, mas eu coloquei mais aí. Seria o aquecimento de uma barra de metal, o aquecimento de uma colher de metal pousada numa panela, aí aquilo que eu falei, por isso que coloca o cabo de plástico ou de madeira, o aquecimento de cabo de metal de uma panela, o aquecimento de uma xícara de chá ou café, o aquecimento de uma roupa pelo ferro elétrico. Por isso que geralmente as xícaras de café elas têm a alça, né? Porque como é que quando você toma café quente num copo, por exemplo, o copo fica muito quente, então por isso você coloca a alça aí para diminuir a transferência de calor por condução, beleza? Questão 2. Em viagens curtas, quando o dia está muito quente, Miguel sempre leva uma bolsa térmica contendo uma pequena caixa de isopor com gelo e uma garrafa de alumínio contendo água. Essa é uma boa ideia para ter água gelada a qualquer momento da viagem? Classifique os materiais como isolante e condutor térmico e explique qual material recebe e qual perde calor nesse sistema. Considere desprezível a quantidade de calor que a caixa de isopor troca com o meio externo. Então, muito bem. Vamos classificar aí os materiais. O isopor a gente sabe que é um isolante térmico e já o alumínio ele é um condutor térmico. Então, o alumínio permite a troca de calor e o isopor não. Então, pelo que eu escrevi, olha aí. Para que a água fique sempre gelada, é necessário que ela esteja em equilíbrio térmico com o corpo a temperatura baixa. No caso, aí seria interessante ela ficasse em equilíbrio térmico aí com o gelo. Então, no caso, sendo o alumínio um bom condutor térmico, ele permite troca de calor entre a água e o gelo, mantendo aí, teoricamente, o equilíbrio térmico entre eles. Lógico, se fosse assim, né, a água dentro da garrafinha congelaria, mas como a gente sabe que não é 100% perfeito, então a garrafinha sendo de alumínio, ela vai permitir essa troca de calor entre a água e o gelo. Então o gelo vai receber esse calor da água até que os dois aí entrem em equilíbrio térmico e a água fique sempre gelada. Agora, porém, o gelo não deve trocar calor com o meio externo, então devendo ficar isolado termicamente, função desempenhada pela caixa de isopor. Então, como a caixa de isopor, sendo o isopor um isolante térmico, ele não vai permitir a troca de calor entre o gelo e o meio externo, como falou ali, né? Para considerar desprezível a quantidade de calor que a caixa de isopor troca com o meio externo. Então, o que vai acontecer? Como não vai haver troca de calor entre o gelo e o meio externo, então ele vai ficar sempre na mesma temperatura. Beleza? Bom, essa videoaula foi bem curtinha, né? Apenas 2 questões teóricas, né? Para escrever. Então, novamente, peço a você que chegou aqui até agora e se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha e compartilhe com seus coleguinhas aí de sala. Bom, vou ficando por aqui. Até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço!